perseguidor mesmo da igreja de seu início. Foi ele que segurou as roupas daqueles que apedrejavam Estevão, e foi muito importante ali ele ter ouvido aquele testemunho de Estevão. E imagine quantos Paulo torturou, quantos ele tentou obrigá-los a blasfemar do nome de Jesus. Então imagine quanto de mal ele fez ao cristianismo. Entretanto, a caminho de Damasco, então, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, Atos 9, de 1 a 22. Então Paulo, além de levantar uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém, ele agora vai aos sacerdotes e pede uma carta de autorização para ir até Damasco e prender todos aqueles que se autodeclarassem cristãos e trazê-los para Jerusalém presos. Então, veja só que um perseguidor que atravessava fronteiras, era um missionário do judaísmo. E ele indo então para Damasco, não sabemos se estava a pé ou se estava no lombo de um jumento, que é o mais provável. Então ele tem um encontro com o próprio Jesus. Nessa visão, Paulo tem a certeza de que aquele que está falando com ele é Deus mesmo. E é aquele Jesus que aqueles cristãos diziam que estava vivo, que havia ressuscitado. Pela primeira vez, talvez, na sua vida, ele teve agora a certeza de que ele estava do lado errado, que ele estava perseguindo o próprio Deus. Nós vamos ver que ele cai por terra, ele está cego, e agora ele pergunta: quem és, Senhor? Esse nome Senhor, ele já está admitindo então Jesus como Senhor agora, como aquele que comanda, como aquele que está no controle, como Deus mesmo. Então Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, é duro para ti lutar contra uma força que é dominadora, que você nunca conseguirá vencer. Quanto mais você procurar vencer, mais você será dominado. É isso que Jesus está querendo dizer para ele, que não há como vencer Deus, não há como lutar contra Deus e sair vencedor. Então ele se entrega totalmente e ele quer saber o que deve fazer. Então Jesus disse para ele: vai para Damasco. Já estava perto de Damasco, no caminho, e Jesus então disse: vai para Damasco, entra na rua chamada direita e entra numa casa, e depois eu vou mandar te dizer o que você deve fazer. Então a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido, de Saulo o fariseu a Paulo o apóstolo dos gentios. Então a partir daí, Saulo, que era o fariseu e era o perseguidor de cristãos, ele passa a ser agora Paulo. E agora não apenas Paulo, o pequeno, o humilde, mas agora Paulo, um apóstolo, um mensageiro de Jesus, o enviado por Jesus para alcançar as nações gentílicas. Veja bem que agora passa a ser chamado o apóstolo dos gentios, um mestre por excelência do cristianismo, alguém que vai fazer missões, vai organizar as missões, que vai ser chamado diretamente pelo Espírito Santo lá na cidade de Antioquia ou Antioquia. E ali, a partir dali, aquela cidade passa a ser uma cidade missionária, uma igreja que está ali, e a partir dali os seguidores de Jesus passam a ser chamados cristãos. E nessa força desse encontro com Jesus, ele começa a pregar em Damasco, e depois seu amigo Barnabé o encontra, ele é apresentado também aos apóstolos,
ele é apresentado aos cristãos, outros cristãos, e começa a pregar por toda parte, ganhar almas, e começa a experimentar daquilo que ele tanto fez. Ele começa a ser perseguido por levar a mensagem de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, Filho de Deus, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Tópico 2 agora, então, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Qual grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Então veja bem, dos 27 livros, 13 são de Paulo, aí no Novo Testamento. Então veja só a importância desse homem, a importância da organização, da importância das igrejas que foram abertas, a importância daqueles homens que ele convocou, que ele tinha como companheiros, e ele ensinou, ele treinou. Então veja só que enquanto os apóstolos ficaram em Jerusalém, Paulo é que foi aquele que desbravou, foi aquele que abriu, aquele que plantou igrejas por toda parte, aquele que fez fora de Jerusalém o que os discípulos deveriam ter feito na verdade. Mas Paulo é que foi fazer porque ele tinha mais facilidade por ser já um cidadão romano e por já ter um grande conhecimento do judaísmo fora de Jerusalém, além também de conhecer não só a língua aramaica, o hebraico, mas também o grego e o latim. Então Paulo tinha mais facilidade, tinha mais penetração pelo Império Romano, tanto é que pregou tanto perto ali de Jerusalém, quanto pregou na Europa, quanto foi até chegar à capital do Império Romano, até Roma. Então um homem extremamente importante para o cristianismo, e os seus escritos são ensinamentos maravilhosos que a igreja não conseguiria sobreviver sem esses escritos, sem esses livros, sem essas cartas que Paulo escreveu. O legado que Paulo deixou é uma coisa maravilhosa. Nenhum outro escreveu, nenhum outro foi tanto usado por Deus no Novo Testamento para trazer tão grandes coisas e coisas tão necessárias, tão importantes para a fé cristã. Assim como foi Moisés no Antigo Testamento, Paulo foi no Novo Testamento. Para isso, Paulo teve que dar a sua própria vida, teve que sofrer muito, teve que passar por terríveis coisas, apanhar muito, ser muito perseguido, fugir muitas vezes, ser preso muitas vezes, açoitado muitas vezes. Paulo foi um homem extremamente combatido pelos judeus, pelos romanos e por todos aqueles que eram idólatras e não aceitavam o cristianismo, não aceitavam Jesus como o único Senhor e Salvador. Então um homem que sofreu muito, e no final da sua vida ele olha e diz: eu combati o bom combate, eu lutei a verdadeira luta, a maior luta, a luta mais gloriosa que pode existir. Eu lutei pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então ele, olhando para trás, ele vê que valeu a pena, porque ele diz: olha, acabei a carreira, estou velho, cansado, o corpo está abatido, mas por dentro eu estou mais jovem do que nunca, pronto a ter um encontro agora com Jesus para ficar para sempre com Ele. Então combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei o principal, guardei a fé que agrada a Deus, a fé que nos move a servirmos a Deus, mesmo sendo perseguidos, mesmo na pobreza, mesmo na prisão, mesmo no sofrimento, em qualquer situação. Então a fé é a mais importante, porque pela fé
é que nós alcançamos a graça de Deus em nossas vidas, a salvação. E a fé agrada a Deus. Tópico 3, o menor dos apóstolos. Então o apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Atos 1, de 21 a 23. Então veja bem, Paulo não pertencia àquele colégio apostólico, que eram 12, depois Judas, que se suicidou, então ficou fora, e Pedro, numa reunião com os outros apóstolos, então chamou Matias para ser, então, substituto de Judas. Então era a exigência que, para ser apóstolo, precisava ter acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João Batista, e também que tivesse andado com Jesus, tivesse ali absorvido aqueles ensinos que ele deu aos outros apóstolos, estivesse ali mais próximo deles. Tanto é que, veja bem, quando foram enviados 70 para fazer aquele trabalho de missões, então muito provavelmente o Matias estava no meio, assim como os outros discípulos. Então Jesus escolheu dentre eles 12. Agora, os outros tinham também outros que estavam próximos ali sempre, mas não foram chamados diretamente por Jesus. Mas, pelo que nós vemos, tinham 2 homens aí que também tinham essas qualificações e tinham andado com Jesus, estavam sempre próximos ali dos discípulos e poderiam substituir Judas. Então eles tiraram sorte para ver qual Deus escolheria. Veja bem que no meio daquela multidão toda, eles acharam só 2 que tinham as qualificações para serem apóstolos. Então eles deixaram que Deus escolhesse um dos 2 e acharam então que, tirando sortes, né, Deus escolheria aquele que ele queria para substituir Judas. E assim fizeram. Então Matias passou então a ser o outro apóstolo, preencher a vaga deixada por Judas. Tirar sorte, nunca mais nós vamos ver esse exemplo aí, porque a partir daí eles foram batizados com o Espírito Santo e a partir daí então tiveram noção de que quando precisamos podemos consultar a Deus e Deus fala conosco, né? Deus responde às nossas orações, Deus nos guia de acordo com a sua vontade, desde que estejamos em comunhão com o Espírito Santo. Então, humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios 15, 8 e 9. Então Paulo, apesar de ter defendido o seu apostolado, se considerava o menor dos apóstolos, ou seja, ele se considerava e sabia que ele estava fora daquele primeiro grupo, e ele dizia, eu nasci fora do tempo. Se eu tivesse nascido antes, ou seja, se eu tivesse conhecido Jesus, andado com Jesus, se eu não tivesse sido tão teimoso, tão religioso, eu poderia ter conhecido Jesus, andado com Jesus. Então, passou o meu tempo, perdi a minha oportunidade. Mas, ele agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele teve o encontro com Jesus, pessoal, ele conversou com Jesus, aprendeu de Jesus muitas coisas. Então, ele agora se considerava um apóstolo, fora do tempo, mas com as condições para ser um apóstolo. Agora, veja bem, um apóstolo já agora como ministério. Tanto é que ele mesmo escreveu sobre esse ministério apóstolo. Mas ele não disse em nenhum momento que aquele que se tornasse apóstolo seria como um dos 12. Então ele sabia que estava reservado aos 12 o que não estava reservado aos outros. E ele fez de tudo para estar com o seu Senhor e servir o seu Senhor. Ele deu a sua vida para que tivesse a oportunidade de estar para sempre com o Senhor. E ele sabia do galardão que ele receberia em estar para sempre com o Senhor. Agora, não o mesmo galardão dos apóstolos. Ele nunca citou que ele seria como coluna no templo de Deus,
Então aquelas coisas que estavam reservadas aos apóstolos, ele nunca colocou como para si próprio.